Você já teve a sensação de que está vivendo, mas algo em você já morreu? De que mesmo quando tudo parece certo, algo dentro continua em silêncio, como se estivesse esperando um sentido que nunca vem? E se eu te dissesse que esse vazio não é um erro? Que talvez ele seja o sinal mais puro de que sua alma ainda está tentando acordar? Hoje, você vai entender por que Kierkegaard acreditava que a felicidade moderna é uma mentira e porque só quem enfrenta o próprio desespero é capaz de ser realmente livre. Mas aviso, esse vídeo não é sobre sentir-se bem, é sobre encarar o que você passa a vida tentando evitar. Você já parou para pensar que talvez tudo o que te ensinaram sobre ser feliz seja uma mentira? Desde o início, te disseram que felicidade é algo que você alcança, algo que vem depois, quando tudo der certo. Mas Kierkegaard, o filósofo que enxergava o desespero como uma forma de existir, diria que esse depois é o seu inferno, porque ele nunca chega. A felicidade para ele não é uma conquista, é uma anestesia. Um disfarce confortável para o desespero de não saber quem você realmente é. Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu vazio, mesmo quando tudo parecia estar bem? Mesmo quando o mundo te dizia, agora você devia estar feliz. Esse é o sintoma. Aquela voz que diz, tem algo errado comigo. Não é fraqueza, é a consciência tentando acordar. Kierkegaard acreditava que o ser humano vive em camadas de ilusão. A primeira é a vida estética, o prazer, o consumo, a busca por estímulos. É onde você corre atrás do próximo pico de dopamina, acreditando que ele vai te salvar do tédio. Mas o tédio é o abismo mais humano que existe, porque quando tudo parece bem, é aí que a sua alma começa a gritar. Você já percebeu o quanto o tédio te revela? Quando o mundo fica quieto e só sobra você, quem é que sobra de verdade? A segunda camada é a vida ética. É quando você tenta dar sentido à sua existência através de regras, princípios, deveres. Você diz, preciso ser uma boa pessoa, preciso fazer o certo, preciso me tornar alguém melhor. Mas por trás desse preciso ainda mora o mesmo desespero. A tentativa desesperada de justificar o fato de estar vivo. Porque, no fundo, você ainda não aceitou a única coisa que Kierkegaard considerava libertadora, que o desespero é inevitável. Ele dizia que o desespero é o preço da liberdade. Você nasce sem um roteiro, sem um propósito definido. E quando percebe isso, entra em colapso. Mas esse colapso não é o fim, é o início. Já se perguntou o que aconteceria se você parasse de fugir da sua própria dor? E se a felicidade que você procura estiver escondida exatamente onde dói? Porque toda fuga é uma negação da existência, e toda negação é um atraso da verdade. Kierkegaard chamava esse estado de angústia existencial. Não é tristeza, é o peso de saber que tudo é possível, e, portanto, nada tem sentido garantido. É a vertigem da liberdade. O momento em que você olha para o abismo e o abismo olha de volta. Mas o que poucos entendem é que essa vertigem não é um erro. É o chamado para a autenticidade. É o momento em que você pode, pela primeira vez, escolher ser o autor da própria vida. Só que isso tem um custo. A felicidade comum, a que vendem nas propagandas, nos cursos, nas promessas de autoajuda, não sobrevive à verdade. Ela depende da ignorância, depende da distração, depende de você continuar correndo atrás de algo que nunca chega, porque se parasse, perceberia que nunca foi infeliz. Apenas vazio. E o vazio não é um defeito, é o espaço onde o eu pode nascer. Já notou como o mundo moderno se constrói sobre a negação desse vazio? Cada notificação, cada feed, cada frase motivacional é um lembrete sutil de que você ainda não é suficiente. Mas Kierkegaard diria que o suficiente é uma ilusão coletiva. Você não precisa ser suficiente, você precisa ser real. E ser real é insuportável para a maioria,
porque exige que você olhe para o nada e diga: eu aceito existir mesmo sem sentido. A felicidade, então, deixa de ser um objetivo e se torna uma consequência, não da busca, mas da aceitação. Aceitar que viver dói, aceitar que amar destrói, aceitar que o tempo leva tudo, inclusive você, e mesmo assim escolher continuar. Você já pensou o quanto de coragem existe em simplesmente continuar, sem garantias, sem promessa de recompensa, sem motivo além do próprio existir? Kierkegaard via isso como fé, não uma fé religiosa, mas a fé de caminhar no escuro, sabendo que o chão pode não existir. A fé de continuar mesmo quando o mundo perdeu o sentido, porque o sentido é você quem dá. Mas quantas pessoas você conhece que realmente vivem assim? Que não precisam se esconder atrás de metas, status ou certezas? A maioria prefere a ilusão e chama isso de felicidade. É por isso que, para Kierkegaard, o homem moderno é um ser desesperado. Desesperado por prazer, por segurança, por qualquer coisa que o impeça de encarar o próprio vazio. E quanto mais tenta preencher, mais se afasta de si. Já percebeu que o vazio nunca vai embora? Que por mais que você alcance o que queria, a sensação de falta sempre volta? Não é azar, é a natureza da consciência. A mente humana é uma ferida que pensa, e toda tentativa de cura, sem entender o porquê da dor, apenas a torna mais profunda. Talvez seja por isso que a verdadeira felicidade parece tão distante, porque você tenta curar algo que nasceu para doer. E se a felicidade não for a ausência de dor, mas a capacidade de permanecer lúcido dentro dela? Kierkegaard acreditava que viver é uma escolha radical. A cada segundo, você escolhe entre continuar dormindo na ilusão ou acordar para a angústia da liberdade. E quem acorda dificilmente volta a dormir. Você está acordado? Ou ainda sonhando com a ideia de um futuro feliz? Porque o futuro, na visão de Kierkegaard, é apenas uma fuga do presente, um espelho quebrado onde você tenta enxergar o que não quer ver agora. Imagine o tempo como uma prisão invisível. Você corre em direção ao amanhã, mas o amanhã é só uma projeção do que você teme hoje. E enquanto corre, o presente vai se esvaziando até virar uma névoa, um borrão de segundos desperdiçados. Quando foi a última vez que você realmente viveu um instante sem querer que ele te levasse a outro lugar? Quando foi a última vez que apenas existiu? A lição brutal de Kierkegaard é essa: você não encontrará felicidade sem antes morrer. Não fisicamente, mas morrer para tudo o que acredita que te define, para o ego, para o orgulho, para as máscaras. A verdadeira felicidade nasce quando não há mais nada para defender, quando você pode olhar para si mesmo, nu, imperfeito, perdido, e ainda assim dizer: sim, isso sou eu. Mas quantos têm coragem de se despir diante do próprio espelho? O caminho para a autenticidade é solitário, porque o mundo não suporta a verdade. A sociedade é construída sobre papéis e não sobre pessoas. Ser autêntico é ser uma falha no sistema, é ser aquele que não se encaixa. E, ironicamente, é nesse desencontro que a vida se torna real. Você prefere pertencer ou existir? Kierkegaard acreditava que o desespero é o sinal de que há vida em você, porque só quem sente o peso da própria existência é capaz de transformá-la em algo verdadeiro. Mas a maioria foge, vive distraída, embriagada, dopada por pequenas recompensas e chama isso de normalidade. Enquanto isso, a alma adoece em silêncio. Talvez seja isso que ele quis dizer quando escreveu: o maior perigo, perder a si mesmo, pode ocorrer de modo tão calmo como se nada tivesse acontecido. Você pode viver décadas inteiras sem nunca ter se encontrado, e ainda assim o mundo vai te aplaudir. Mas o que adianta vencer a corrida se a linha de chegada é o esquecimento? A felicidade real, para Kierkegaard, não é uma emoção, é um estado de presença radical. É estar consciente da dor sem fugir dela.
É ser capaz de olhar para o abismo e ainda dizer: eu escolho continuar. Essa escolha é a liberdade, mas liberdade é um fardo, porque ninguém pode carregá-la por você. Você aguenta ser livre? Talvez você nunca tenha sido infeliz. Talvez só tenha vivido uma vida que não era sua. E agora tudo o que resta é o convite. O mesmo convite que Kierkegaard deixou ecoando através dos séculos. Desperte, enfrente o desespero e descubra quem é você quando tudo o que te resta é existir. Então me diga, você ainda quer ser feliz ou quer finalmente ser real? Se esse vídeo te fez silenciar por um instante, então ele cumpriu o propósito. A maioria vai passar por aqui e esquecer em minutos, mas se algo em você despertou, se essa angústia fez sentido, é porque você está começando a enxergar. Siga. Há muito mais no abismo da mente do que te contaram. E o próximo passo começa quando você aperta o seguir. Curta se essa dor fez sentido, porque às vezes o desconforto é o primeiro sinal de consciência.